Então, nas últimas semanas, o que nós estamos trabalhando? Estamos trabalhando as questões da flexibilidade. Vocês estão lembrados do que a gente viu até agora de flexibilidade? Uh, sim, a gente definiu, né, a flexibilidade, pegou acho que o reflexo da luz bem ali na onde eu escrevi, e aí a gente pegou e classificou os exercícios de alongamento, né? Aí a gente conseguiu classificar a, os exercícios de alongamento de modo que a gente entendeu que eles podem ser como mesmo? Deixa eu dar uma força para vocês aqui. Exatamente. A hora que a gente volta aqui, ó, a gente viu que os exercícios de alongamento ativos, eles podem ser dinâmicos ou estáticos. A gente pode ter também eles sendo feitos de maneira passiva, certo? E a gente tem também uma terceira forma daí de desenvolvimento da flexibilidade, que é por meio de um método que é chamado de combinado, uma ação combinada. Né? E é isso que a gente vai procurar ver hoje. O que, que seria essa ação combinada? Vocês têm alguma ideia do que seria uma ação combinada? E assim, a gente tem aí três metodologias, certo? Método ativo, método passivo e o método combinado. Os três podem ser utilizados para se desenvolver flexibilidade. Mas aí, no final de tudo, quero saber de vocês qual vocês acham que acaba, por exemplo, oferecendo os maiores índices, os maiores ganhos do que diz respeito à flexibilidade a partir da utilização deles. Né? Então, a gente vai ter lá essa comparação entre método ativo, estático, dinâmico, passivo e o método combinado. O que seria o método combinado? O que seria a facilitação neuromuscular proprioceptiva? Alguém tem alguma ideia? Vamos tentar partir pelo seguinte raciocínio. O que seria uma coisa combinada? Não vamos pensar ainda no alongamento. Né? Vamos pensar no que seria uma coisa combinada. Quais coisas que você pode combinar? Hum, Quase lá, quase lá, quase lá, quase lá. Está bem perto disso, né? É que vocês, é, pela matéria, pelo que a gente está falando, vocês têm essa tendência de puxar já para o assunto nosso. Mas eu estou querendo trabalhar essa palavra combinada mesmo. Né? O que seria o combinado? Né? Arroz com feijão combina? Sim, é por aí que a gente vai caminhar. Então, quando eu falo da questão do arroz do feijão, você vai ter, por exemplo, dois cereais distintos, o arroz e o feijão, mas que juntos eles acabam combinando e dá uma interação tanto quanto interessante, gostosa, correto? Que outra coisa que vocês conhecem que combina, que fica bom? Café com leite, ó que maravilha. Você tem o café, que vem lá do fruto do café mesmo, e o leite que vem lá da vaca, correto? Na hora que você mistura os dois, você tem lá o café com leite e dá uma coisa interessante. Que mais?
chinela havaiana com meia, combina? Não combina, fica estranho, né? Fica estranho. Mas foge um pouco da nossa discussão. É, o chinelo com havaiana dentro de casa, no quarto e no escuro. Aí sim combina. Queijo com goiabada acaba combinando, apesar de eu não gostar muito, mas quem gosta fala que é muito bom. Eu já experimentei, não curti muito. Né? Eu prefiro só a goiabada, não sou muito fã de queijos. Mas eu tô partindo para é, esse lado, por quê? Porque a gente acaba vendo coisas distintas que, quando unidas, elas conseguem trazer um resultado positivo, um resultado interessante, um resultado bem legal. A mesma coisa vai acabar acontecendo nesse método combinado, porque você vai fazer com que haja a combinação de duas capacidades físicas, né, na verdade, para que ocorra a melhoria de uma específica. Né? Então, o método combinado, ele vai se apropriar, por exemplo, da força, né? E a partir dessa ação da força isométrica, é, associada, ou seja, combinada com um exercício de alongamento, você consegue fazer com que haja uma melhoria do ganho de flexibilidade. Como é que vai funcionar isso? Né? Qual que é o propósito, qual que é a ideia, então, desse método combinado? É meio que enganar um pouco o organismo. Né? Ele vai enganar a estrutura muscular para que, nesse momento em que ela é ludibriada, você consiga ter ganhos de amplitude e ela consiga ter uma melhor adaptação àquilo que está sendo realizado. Então, como é que vai funcionar? Você vai pegar a estrutura que você quer desenvolver, a flexibilidade, então seja membro inferior, seja membro superior, você vai fazer com que ocorra uma força isométrica contrária ao movimento que você quer aperfeiçoar, certo? Então, a hora que você tem é, essa ação isométrica, o que, que vai acontecer? Você está fazendo uma força contrária àquela que está sendo imposta na estrutura do seu aluno, correto? Então, vamos imaginar, se o aluno está deitado, não sei se vocês vão conseguir enxergar, vocês conseguem enxergar o quadro aqui, mais ou menos? Está longe, né? Eu não consigo deixar mais perto porque o cabo não alcança. Né? Então, eu tento fazer ele bem grande as coisas aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Então, a hora que eu escrevo aqui o FNP, vocês conseguem enxergar? Ah, peraí, então deixa eu interromper aqui então para daí ele aumentar. Aí deu. O do reflexo aqui não tem problema. O que vai ser legal vai ser o desenho aqui, que vocês estão com saudade do desenho. Né? Você vai ter lá o aluno deitado, certo? Vamos fazer o joelhinho do Valentim aqui. Então ele vai estar deitado, por exemplo, numa maca, aonde for, no chão propriamente dito. É, e o que vai acontecer? Você quer trabalhar, por exemplo, a melhoria da flexibilidade dessa cadeia muscular aqui, certo? Dessa cadeia posterior. Então, o que, que você vai fazer? Você vai exercer uma força empurrando essa perna nesse sentido, e a pessoa ela vai exercer uma força igual a que você está executando, ou seja,
Quando você tem duas forças iguais, o que acaba acontecendo? Como que é a contração ali? Quando há uma igualdade de forças, entre força e resistência. As forças vão se anular. Você vai ter a isometria. Correto? Então você vai ter uma contração isométrica que vai estar sendo realizada. Então, enquanto você faz a força num sentido, a pessoa está fazendo a força do outro. Como as duas são iguais, não tem movimento, certo? Não tem movimento, né? E isso vai durar aí alguns segundos, né? 5 segundos, 6 segundos, mais ou menos. E a partir do momento que você tem essa modificação no tônus muscular aqui nessa cadeia muscular devido a essa força isométrica, você fala para a pessoa relaxar. E na hora que ela relaxa, o que vai acontecer? Ela para de fazer força e aí você consegue fazer o movimento de alongamento passivo. Então, o método combinado, ele é combinado por isso, porque ele sempre vai ter uma ação isométrica seguida de um alongamento passivo. Né? E isso vai acabar sendo interessante porque dos três métodos que a gente viu, do estático, do dinâmico, do passivo e, né, dos quatro, e da FNP, a FNP é a que vai conseguir apresentar os maiores ganhos em termos de ângulo articular, né? Vai ser a melhor metodologia para que você consiga ter o aprimoramento da flexibilidade. Né? Na casa de vocês aí, você pode pegar o marido, o filho, o irmão mais novo, o irmão mais velho, a mãe, o pai, o tio, quem tiver aí, você pode fazer e assim, é bem interessante. Primeiro você faz uma um teste, né? E como que seria o teste? A realização realmente de uma ação estática, de um alongamento estático ou de uma ação passiva, em que você verifica até onde acontece essa angulação articular, né? O mais interessante é você fazer a partir da ação estática, onde a pessoa mostra, né, até onde ela consegue fazer o movimento a partir de uma ação própria dela. Né? Então, aquela história, você coloca a pessoa em pé, com os pés unidos, e pede para ela fazer essa flexão do tronco à frente e ver até onde vai. Aí você anota, certo? Você conseguiu chegar até o joelho, por exemplo. Aí o que acontece? Você dá aí 1 minutinho, 2 minutinhos, a pessoa dá aquela relaxada e você faz de novo, só que daí da seguinte maneira: a pessoa vai fazer uma leve inclinação e você vai exercer uma pressão na costa dela e ela vai exercer essa pressão contrária, correto? Aí você conta aí até 6 segundos, 5, 6 segundos, e daí você fala para ela relaxar. E na hora que ela relaxa, você faz essa leve pressão. Não vai empurrar com muita força também, né? Senão você vai dobrar a pessoa ao meio e vai machucar. Então aí você vai fazendo essa pressão, né, esse alongamento passivo, e aí você vai perceber que o ângulo articular ele acaba sendo modificado e essa pessoa consegue ter ganhos no que diz respeito ao quanto ela conseguia flexionar antes e depois. Né? Se você faz de uma maneira mais frequente essa metodologia, você vai ver que os ganhos de flexibilidade acabam sendo maiores. Então, a hora que a gente faz esse comparativo de ativo, passivo e combinado, qual vocês acham? Vai, a gente viu que o combinado ele acaba oferecendo os maiores ganhos no que diz respeito à amplitude articular. Entre o passivo e o dinâmico, qual deles você acha que ficaria em segundo lugar? Sim,
Sim. E por que será que o dinâmico ele acaba sendo melhor do que o passivo? É, exatamente. Por ser uma ação dinâmica, dependendo de como ela é realizada, ela consegue promover uma modificação que favorece esses ganhos de amplitude. No estático, não. Não há nenhuma ah, ação voluntária. Toda ela acaba sendo externa, beleza? Agora, voltando ao método combinado, o que acaba acontecendo, então, para que haja esses ganhos, né, no que diz respeito à amplitude, qual que é o truque dele, né? Como que ele engana o organismo para que ele seja alongado de uma maneira um pouco maior do que até então era conseguida, por exemplo, de maneira passiva ou dinâmica. Também, pegadinha, né? Pegadinha. É, vocês lembram de duas estruturas que não sei se vocês chegaram a ver em fisiologia ou em biologia com o Mauricião, as fibras de fuso muscular e as estruturas de Golgi? Não lembra. Não, não lembra. Vamos lá. Estão conseguindo enxergar aqui o sonho de valsa? Tá no canto, realmente, tá no canto. Olha que maravilha, Beth, tá no canto mesmo, né? O, 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 o que acaba acontecendo? A gente vai ter uma série de estruturas que são distribuídas pelas fibras musculares, que são chamadas as estruturas de Golgi. Essas estruturas de Golgi, junto com as fibras de fuso, que saem lá dos tendões, também é, envolvem a estrutura muscular, eles têm duas funções um tanto quanto básicas, que é trazer segurança para o músculo, né? Eles servem para que o músculo seja preservado, para que não aconteça nenhum problema com ele, não ocorra nenhum risco que faça com que ele perca a funcionalidade dele. E como é que funciona isso? Lembra quando eu falei para vocês no trabalho de força que quando você coloca uma carga muito exagerada, chega um momento que você vai fazendo a contração, vai dar aquela tremedeira, entra no vibracol, e daí parece que na hora que você acha que vai, o músculo pum, relaxa, né? Eu perguntei se vocês já viram isso, ou se já aconteceu isso com vocês. Isso aí acontece devido à ação dessas estruturas de Golgi, né? Por quê? Porque ela percebe que na hora que aquela carga ela está começando a colocar em risco a estrutura muscular, ela vai e corta a, a recepção daquele estímulo que está chegando do cérebro para a contração do músculo. Então, ela não permite que aquele estímulo saia da placa motora e chegue lá na fibra para que ocorra a contração muscular. Então, a estrutura de Golgi ela tem uma função de inibição do estímulo muscular. Então, por isso que o músculo relaxa, correto? E a, as fibras de fuso, elas trabalham no sentido contrário. Então, enquanto a estrutura de Golgi trabalha na contração, a fibra difusa ela trabalha no alongamento. Já aconteceu com vocês, por exemplo, na hora que vocês estão fazendo alongamento, ou quando alguém está forçando o alongamento em vocês, ao invés do músculo alongar, ele contrai? Sim ou não? Exatamente, é por causa da ação da estrutura da fibra difuso. Enquanto a estrutura de Golgi ela tem os corpúsculos de Golgi tem essa função de relaxamento,
a fibra de fuso tem, por princípio, promover uma contração, né? Ou seja, o músculo está alongando demais, ele vê que vai arrebentar, o que ele faz? Ele tenta endurecer ele. Endurece como? Contraindo. Então, o que vai acontecer no método combinado? Ele vai atuar interferindo na ação dessas duas estruturas. Então, na hora que você está na ação isométrica, né, a pessoa está fazendo força e você está fazendo uma força contrária, ou seja, a musculatura está contraindo, 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 contraindo. Na hora que essa estrutura ela começa a trabalhar, ela vai começar como? A trabalhar de maneira a relaxar o músculo, certo? Então, na hora que ela começa a relaxar o músculo, esse músculo está contraído, o que você faz? Você pede para ele relaxar. Aí ele relaxa. Na hora que ele relaxa, você faz o movimento. Na hora que você faz o movimento, a fibra de fuso vai atuar para ele encurtar, ele não consegue, por quê? Porque a estrutura de Golgi foi enganada, ela não consegue promover de novo um novo estímulo. Então aí você consegue ter uma mudança no ângulo articular. Então ele atua meio que enganando essas duas estruturinhas aí dentro da cadeia muscular e é a partir dela que consegue ter esses ganhos. Beleza? Então a gente vai ver que esses métodos, né, eles vão ser importantes porque eles auxiliam não só no aperfeiçoamento, na melhoria da flexibilidade geral, mas também na flexibilidade específica, beleza? Aí, o que eu quero saber de vocês? Quais são os fatores, então, que a gente pode entender como sendo influenciadores, no desenvolvimento da flexibilidade? Né? O que vocês acham? Quais são os fatores que afetam o desenvolvimento da flexibilidade? A gente viu um que está relacionado à idade, correto? A gente viu que com o passar do tempo, a idade ela acaba sendo um fator que indica perdas, né, nessa capacidade física, e também a gente viu que a questão do movimento, da pessoa ser fisicamente ativa, faz com que essas perdas não sejam tão grandes, né, elas sejam menores, elas sejam não tão assim proeminentes igual aquelas pessoas que não são ativas. Mas quais são outros fatores, por exemplo, que vão interferir na flexibilidade ou na realização dos exercícios de alongamento? Você saberia me dizer? Você vai ter determinadas patologias realmente que vão interferir em todas as capacidades físicas. Mas saindo desse lado patológico, vai por assim dizer, mas pensando um pouco no que acaba acontecendo com a gente no dia a dia, né? O que a gente acaba percebendo? Quais situações, por exemplo, que vocês percebem em que há uma dificuldade na realização do exercício de alongamento? E em quais situações, por exemplo, vocês veem que há uma facilidade ou que não há nenhum problema? Exatamente, eu sempre falo que no inverno é mais difícil fazer as coisas, no verão é muito mais fácil, né? No inverno você tem que demandar um tempo maior para aquecimento, né? Você está utilizando muito mais roupa, aí você coloca um monte de roupa, começa a fazer o exercício, daí esquenta, daí você tira a roupa, na hora que você tira a roupa começa a esfriar o corpo, daí você põe a roupa, daí parece o treino do Karate Kid, né? Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Mas a temperatura ambiente ela acaba sendo um fator que influencia na realização dos exercícios de alongamento e principalmente no desenvolvimento da flexibilidade, porque ela tem uma relação direta com essa temperatura corporal. Então, quanto melhor aquecido está o nosso corpo, mais flexível ele acaba sendo, certo? Quanto mais frio o ambiente está, e mais difícil fica se manter uma temperatura ideal, você acaba vendo que também vai acabar ocorrendo, né, uma dificuldade no desenvolvimento desses exercícios
que correspondem a essa capacidade física. Então, a gente vai ter essa questão da temperatura corporal como um todo, e de uma maneira específica, a temperatura dentro do músculo, né? A temperatura do músculo específico que vai ser acionado, dependendo daquilo que você vai realizar. Então, a gente vai ver essas questões de temperatura como sendo fatores que realmente interferem no desenvolvimento de flexibilidade. Que mais? Sim, né? A questão da estrutura corporal como um todo, né? Ela vai ter uma influência muito grande. Eu lembro na época de Uniso, por exemplo, que quando a gente realizava as avaliações de flexibilidade lá, tinham determinados funcionários, principalmente os mais novos, que eram extremamente flexíveis, mas a gente ia avaliar os mais velhos, e nesses dos mais velhos você tinha alguns casos de obesidade lá que eram assim, se não fosse trágico, seria até engraçado, né, o que acontecia, né? Teve um caso de um funcionário que eu fui avaliar, que a gente tinha que colocar ele posicionamento, né, ele ficava lateralmente a mim, pequeno afastamento lateral, joelho semi-flexionado, então eu queria avaliar a flexibilidade de quadril na hora que ele fazia essa flexão do tronco à frente, né? Só que ele era muito gordo. Então, coloquei ele na frente de um espelho na frente e um espelho do lado. Então, ele conseguia ver ele de frente, e a hora que ele olhava do lado, ele conseguia ver ele do lado. Então, ele tinha que fazer a inclinação do tronco à frente, de modo que a coluna ela permanecesse retinha. Então, não podia a, a coluna se curvar. Então, eu expliquei tudo isso para ele, falei, exemplifiquei como ele podia realizar, e falei, ó, cara, fique à vontade aí, eu estou aqui do seu lado, a hora que você se sentir pronto, você fala, ó, professor, vou fazer. Você faz, eu analiso a angulação, né? Então ficava ele e o estagiário só do laboratório, não tinha mais ninguém que pudesse ficar com gozação, tirando sarro. Então era um negócio bem discreto, né? Não tinha exposição de ninguém. E aí, na hora que esse cara tá lá, posicionado, bonitinho, eu falo para ele, ó, então fica à vontade, a hora que você quiser, você pode fazer o movimento. Ele fez assim, ó. Falei, vai lá, cara. Ele falou, não, já deu. Ele conseguiu mover meio grau. Né? Ele não conseguia. Ele falou que se ele movesse mais, ele já tinha dor, já pinçava nervo na coluna. Ele já tinha formigamento. Então, para você ver muitas vezes essa questão da obesidade, principalmente, como ela interfere de uma maneira muito significativa em todas as capacidades físicas e ao envolver, né, ao afetar todas essas capacidades físicas, o quanto ela acaba interferindo também naquilo que a gente viu no segundo semestre, que é a qualidade de vida da pessoa quando pensando-se em aspectos físicos, correto? Então, essa questão da estrutura como um todo, ela também acaba sendo um fator que interfere, que afeta a flexibilidade. Né? Que mais? Tem. O que, que acontece antes do exercício? Como é que você está antes do exercício? Não está aquecido, beleza? Exatamente. Aí você faz lá o aquecimento, você pode utilizar os exercícios dinâmicos lá, tal, e aí você faz com que ocorra o aquecimento e aí a pessoa consegue fazer o exercício da maneira esperada. Como é que vocês estão no final do exercício? Exatamente, exatamente. Né? E a gente já chegou a brincar em resistência, brincar em força, né? É muito mais difícil você conseguir ter um resultado positivo referente às capacidades físicas se você está cansado.
Então, a fadiga ela interfere na resistência, interfere na força, interfere na velocidade e ela interfere também na flexibilidade. Então, quanto mais cansado o indivíduo está, os exercícios de flexibilidade eles têm que ser utilizados de uma maneira muito cautelosa, porque quando você entra e realiza, por exemplo, uma sessão de um exercício em que há uma exaustão muito grande, muitas vezes até exagerada, você vai ter, por exemplo, em trabalhos de força, aquela realização, por exemplo, das microlesões que são essenciais, por exemplo, para ganhos de hipertrofia, correto? Então, fale. Exatamente, exatamente. Então, o que acaba acontecendo? O que é o estiramento muscular? Na hora que você promoveu o exercício de maneira exagerada, você promoveu determinados danos nessa estrutura muscular, que a hora que há necessidade dessa estrutura muscular se alongar, ela não consegue, ou na hora que você faz um alongamento forçado nela, o que ela acontece? Ela se arrebenta. E aí você vai ter o estiramento muscular, como uma lesão vai não tão grave assim, mas você vai ter, por exemplo, muitas situações em que há realmente o rompimento da estrutura muscular como um todo, né? Então aí acaba sendo muito mais dramático. Então a fadiga ela acaba interferindo muito nisso. Você quer ver um outro ponto em que há também a interferência da flexibilidade? O estado emocional. Por que o estado emocional ele acaba também interferindo na flexibilidade? E quando você tem e quando você tem medo, o que acontece com você? Você tensiona, porque você entra em estado de alerta, você tensiona porque você não quer fazer aquilo. Então, em determinadas situações de estresse, você vai ter essa tensão que acaba surgindo no organismo, que impede, por exemplo, exercícios em determinadas amplitudes, certo? O medo também ele acaba interferindo. Então, situações de estresse, elas também acabam resultando em alguns aspectos que vão interferir nessa flexibilidade, certo? Então, isso acaba sendo interessante. Você quer ver um dado um tanto quanto legal também, que eu acabei encontrando e acabei pontuando no slide? Qual é o melhor horário do dia, por exemplo? Qual horário do dia a gente está mais flexível? Vocês já chegaram a imaginar esse respeito? Hum. Então, você vai ter dois horários do dia que são os melhores assim indicados para desenvolvimento da flexibilidade. E assim, é claro que esse estudo ele foi feito baseando-se assim numa rotina meio que padrão de trabalho da pessoa que trabalha de manhã e à tarde, certo? Então ela entra no trabalho às 8 da manhã, para almoçar meio-dia, volta daí a umas, duas da tarde, vai até às 6, né? Eles perceberam que entre 10 e 11 horas da manhã e entre as 4 e as 5 da tarde, os indivíduos que participaram da pesquisa tiveram os melhores resultados do que diz respeito à flexibilidade, né? E se você for analisar, até que faz um pouco de sentido nisso, porque, por exemplo, a hora que vocês chegam na faculdade, né, logo 7:30 da manhã, o corpo ainda está naquele processo de acordar, de despertar, né? Porque vocês estavam vindo de um período de repouso, muitos vêm de ônibus, né? E às vezes está no ônibus dormindo no banco lá, tudo torto, na van. Então, aí você chega na faculdade, você senta naquela carteira, daí parece que conforme vai acontecendo as aulas de manhã, né? O corpo ele vai despertando e vai aquecendo, na verdade. Né?
E aí o que vai acontecer? Quando chega mais ou menos lá perto das 10 horas, ou seja, depois do intervalo, você percebe que realmente você fala, não, agora eu tô acordado, agora vai, né? Mas daí já está acabando o período, né? Já está acabando as aulas. É mais ou menos isso que acaba acontecendo com a maioria das pessoas. Acorde de manhã, vai indo, o corpo ele consegue atingir uma temperatura ideal, ou seja, ele consegue alcançar condições ideais para ganhos maiores de amplitude próximas às 10 horas da manhã, a partir do momento que você analisa, por exemplo, uma pessoa que acordou lá por 6, 7 horas da manhã. Então, sem nenhum tipo de estimulação, ele vai conseguir entrar em condições ideais lá próximo das 10 horas da manhã, entre 10 e 11 horas da manhã. É. Aí você tem um intervalo para o almoço, né? E aí depois do almoço segue-se de novo a mesma rotina, né? Então você tem todo um processo digestivo que vai estar acontecendo dependendo do que você comeu, do quanto você comeu, uh, um retorno para aquilo que você estava realizando que foi interrompido por esse intervalo do almoço e que você vai conseguir de novo atingir a plenitude lá por 4, 5 horas da tarde, beleza? Então, a gente vai estar vendo que isso, né? Então, além da idade, do sexo, né? As questões hormonais que a gente chegou a ver, as questões de estímulo, né? Então, a gente viu, por exemplo, a estimulação, quanto melhor e mais estimulado é durante o decorrer da vida inteira, a pessoa tem índices maiores de flexibilidade em relação àqueles que não acabam tendo o mesmo nível de atividade, né? A temperatura corporal, temperatura muscular específica, fadiga, estado emocional, até a hora do dia, ela acaba interferindo também nesses ganhos de flexibilidade. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma estudo de caso? Relato? Fale, Beth. Que matéria? Não entendi, Beth. Mas qual equipamento? Não sei. Ah, oi? Sim, 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 sim. Você vai ter, por exemplo, ao invés de você ter um agente externo auxiliando você, você pode usar um espaldar, um elástico, corda. No Pilates você vai ter uma quantidade de equipamentos até bem interessante no que diz respeito, né? O Pilates ele trabalha bastante a questão do fortalecimento da musculatura postural, mas também ele trabalha muito posturas que aperfeiçoam a flexibilidade, porque essas posturas elas dependem de determinados alongamentos, né, que são realizados. Então, sim, sim, é possível também. A hora que a gente for falar de liberação miofascial na próxima semana, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos. Quem já fez o curso aí, por exemplo, na CM, né, aí na CM, né, tá tudo na sua casa. Para quem já fez o curso de liberação miofascial, por exemplo, que houve na faculdade no semestre passado, foi apresentado algumas técnicas, alguns equipamentos que podem ser utilizados para ocorrer essa liberação, né, desses nódulos que surgem após o exercício, né? Então, você vai ter essas possibilidades também de equipamentos que vão auxiliar na, na capacidade física em si, beleza?
Ah, eu queria só mostrar um negócio para vocês aqui, antes da gente encerrar e eu fazer mais uma vez a conferência, se todo mundo que eu coloquei como presente na aula realmente está presente, né, na, no meu controle aqui, se eu não pulei ninguém. Ah, a questão aqui da plataforma Saga, aqui, atendendo a pedidos, eu coloquei um artigo aqui que fala a respeito da relação entre treinamento de força e alongamento, né? Então, se vocês clicarem lá, vai aparecer o artigo que relaciona essa questão dos métodos, do método isolado, né, que seria o estático, né, e o método combinado na melhoria da amplitude articular, ou seja, no ganho de flexibilidade em pessoas idosas, que realizam um treinamento de como que vai ser essa relação entre treinamento de força e alongamento, sendo isso realizado de maneira isolada, de maneira combinada. Então, quando a gente pensa nesse treinamento de força e alongamento, a gente vai ter essa relação do FNP mais ou menos acontecendo, ou quando você faz eles separados. Então, é isso que esse artigo ele acaba falando e acaba sendo bem interessante vocês darem uma olhada lá para quem tiver interesse, para querer estudar, se aprofundar aí, é bem legal, certo? Deixa eu ver como que eu saio daqui. Outra coisa que é sempre bom relembrar vocês, eu não coloco mais unidades de aprendizagem, então eu coloco o assunto que vai ser desenvolvido e o vídeo da aula que foi realizada, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está atuando aqui, né, nesse conteúdo aqui, depois eu vou colocar o vídeo da aula de hoje aqui para vocês também quiserem assistir. Aqui tem um outro artigo que eu coloquei também, ainda bem que eu vi, analisando também os efeitos do alongamento estático no treinamento de força, né, aquela questão que eu falo das perdas que existem, por exemplo, se você faz um alongamento estático muito intenso antes do treinamento de força. Na semana que vem, a ideia é trabalhar com a questão da liberação miofascial. Tem um capítulo de livro aqui que vocês podem estar dando uma olhada, né, que esse livro está disponibilizado na plataforma da Saga, então quem quiser também dar uma aprofundada aí, bonitinho. E aí a gente trabalha na última unidade, que seria a nossa, na verdade, acaba sendo uma ação muito mais dinâmica, um exercício muito mais dinâmico que a gente vai realizar, que eu vou mandar para vocês, e aí em cima de determinadas práticas, de determinadas atividades, a gente faz a inter-relação de tudo aquilo que a gente viu com relação às capacidades físicas. Na próxima semana, a gente vai fazer a análise, então, das questões que foram apontadas na prova, foram realizadas na prova, né? Só para mostrar para vocês aqui o que eu consigo ter, o que eu vejo de vocês aqui quando eu coloco essas provas. Eu tenho essa visão aqui, ó. E lá, aparece o nome de todo mundo aqui e como que está sendo o desenvolvimento na prova. Deixa eu só, lá, deixa eu só fechar esse outro aqui. Peraí. Então, aí o que acaba mostrando para mim aqui, ó, nessa coluninha eu consigo ver a nota de todo mundo e esses quadradinhos aqui indicam que a pessoa está fazendo a prova agora. Cadê a dona Stephanie que não está na aula que está fazendo a prova? O Anderson está fazendo a prova, assim, está fazendo a prova no sentido assim, está salvando as questões, mas não enviou ainda. Uhum. Mas, beleza. Fala, Isabel. Não. Na verdade, o que você acertou, por isso que eu falo, a hora que você responder a questão, a prova, é importante você anotar as questões que você assinalou como corretas, para na correção daí você ver o que você acertou, o que você errou. Né? Ela é diferente do que acontece, por exemplo, nos exercícios lá
das unidades de aprendizagem. Quer ver? Deixa eu só mostrar para vocês aqui a de futsal, para vocês terem uma ideia. Então, a gente pegar aqui, por exemplo, essa aluna aqui, ela já concluiu a prova bonitinho. Para eu saber o que ela acertou, o que ela errou, né, eu consigo ver isso de maneira individual. Né, porque eu tenho, por exemplo, esse dado aqui que mostra que ela concluiu a prova, o horário que ela concluiu a prova e o quanto que ela tirou de nota. Né? Aí o que eu consigo fazer? A partir do momento que eu entro aqui em visualizar a tentativa, aí eu vejo a prova dela. Né? Então, eu vejo qual a resposta que ela marcou e qual que seria a correta. Isso aqui é um dado que não é para aparecer para vocês. Né? Esse dado aqui, ele aparece só para mim. Então, eu vejo aqui, por exemplo, marcou a alternativa D, mas não era D, era A. Certo? Então, em cima disso aqui que eu vou fazer os comentários da prova na semana que vem. Mas é importante que vocês tenham, né, as respostas que vocês fizeram para que seja feita a conferência. Beleza? Ah, faz de ser corneta. Beleza, então, povo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida que ficou a respeito do conteúdo de agora, a respeito de flexibilidade? A gente fechou flexibilidade. Agora a gente vai falar só de liberação miofascial e aí praticamente acaba quase que encerrando o semestre. Nós estamos aí já nos finalmente. Beleza, povo? Ah, então tá bom então. Então fica assim então, povo. Um abraço para vocês. Até a próxima semana, mesmo horário. Não esqueçam de enviar a avaliação, então, até domingo, né? Aí na semana que vem eu já tenho, mais ou menos, na nossa aula já a planilha com as notas de todo mundo, tudo certinho, tá bom? Abraço para vocês, até mais.